alegria por tudo aquilo que Deus ele tem feito por nós, em nós e através de nós. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, verso de número 1 até o verso de número 10. A graça de Deus em Cristo Jesus. Mas antes de ler e entrar aqui no texto em si, eu queria aproveitar para dar o recado, falar um pouco do nosso trabalho da teologia. A gente tem aqui toda segunda-feira o nosso curso de teologia. Começamos um pouquinho mais de 2 meses e tem sido uma bênção. Nós temos aqui 20 alunos. Tem sido um lugar de muito aprendizado, de trocas de experiência, de momento de muita comunhão. Não é só falar de teologia. Tem sido experiências trocadas, né? Tem sido muito bom. Tem aula aí que até choraram na aula. Ouvindo teologia, choraram. Coisa boa, só Deus pode fazer isso. Então tem sido muito agradável essas noites aqui. E aí umas 2, 3 pessoas falaram assim: eu até queria, mas já começou. Mas não tem problema, você pode vir, e essas matérias, 2 matérias até agora que a gente estudou, você pode compensar elas depois, tá bom? Não tem problema. Então quem quiser fazer parte da turma da teologia, está aberto, tá bom? Você pode vir amanhã às 19h40, nós damos início à nossa aula. Então você que quer participar, está convidado para estar aqui com a gente aprendendo a palavra de Deus. Outras pessoas falaram: segunda-feira para mim não dá. Então no final, no final do culto, você procura a secretária do nosso curso, a Itana, e diz para ela qual é o melhor dia para você. Claro, quarta-feira e sexta-feira nós temos atividades na igreja, não pode ser esses dias, mas você fale para ela qual que é o melhor dia para você. É terça-feira, é quinta-feira, é sábado pela manhã, é sábado pela tarde. Você fala com ela que dependendo de quantos alunos nós tivermos, a gente pode aí até abrir uma nova turma em um outro dia, tá bom? Mas espero que você que se interessou venha fazer parte da nossa turma de teologia. Amém, irmãos? Efésios, capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso de número 10. Esse mês, por ocasião da Páscoa, celebraremos a semana que vem. A partir de hoje será a nossa Semana Santa. Nós estamos falando a respeito de Jesus, da obra de Jesus, que Jesus fez, quem é Jesus, o poder que Jesus tem para fazer a mudança na vida das pessoas, para a transformação. Não seria diferente. Eu quero falar sobre Jesus, quero falar sobre a sua graça, como que ela nos alcança, o que nós éramos, o que Jesus fez em nós e o que Ele também está fazendo através de nós. Só Jesus é que pode fazer isso. E nós vamos ver a partir desses textos aqui do apóstolo Paulo aos Efésios. Verso de número 1, que diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguia a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira.
pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Verso 10, último. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele fala, no começo, e dá a tônica de toda a carta, a condição agora a qual nós vivemos em Cristo Jesus. Nossa nova identidade em Cristo, e ela é acompanhada de várias bênçãos, e tudo isso é confirmado pelo selo do Espírito que há em nós. Depois o apóstolo Paulo segue aqui orações e ações de graça, e agora ele trata especificamente dessa nova natureza que há em nós, dessa nova condição, desse novo modo de viver. E ele vai dizer o que aconteceu com a gente, o que houve, como isso é possível, como isso aconteceu. E agora o que é que Deus quer de nós? Como que agora, nessa nova vida, como que nós viveremos a partir dela então? Só que antes disso, o apóstolo Paulo trata de algo que é extremamente importante, necessária, e sem ela nós não vamos entender absolutamente nada do que Deus fez, está fazendo através de nós. Talvez seja uma das coisas mais difíceis que nós temos passado nesses últimos tempos da igreja, por assim dizer, que é falar só de um lado da moeda, de contar só a bênção que veio depois, aquilo que agora recebemos da parte de Deus. E Paulo, muito sabiamente, conduzido pelo Espírito, deixa o recado para a igreja e para nós, para falar assim: olha, você tem uma nova vida, vocês receberam nova vida, vocês são novas criaturas em Cristo Jesus. Só que ninguém entende isso até conhecer a sua real condição. Ninguém consegue compreender o que Deus está fazendo, está fazendo em nós e através de nós, se não entendermos de fato quem nós éramos. Sem a compreensão real da nossa natureza pecaminosa, nós não entendemos a graça de jeito algum. Sem compreender aonde estávamos, qual era a realidade da nossa vida, nós não vamos conseguir receber plenamente a graça de Deus e ver isso como uma bênção do céu sobre a nossa vida. É por isso que Paulo, antes de falar a respeito da graça, das consequências da graça, ele começa falando como nós éramos antes da graça de Deus. Daí vem o problema que eu citei. As pessoas parecem que ficam meio envergonhadas de falar sobre isso. Parece que não querem mais esse outro lado da moeda. E para nós isso não é vergonha, não é medo. É o que Cristo fez por nós.
E é o que Paulo começa a dizer aqui, já a partir do verso de número 1. Paulo começa nos ensinando como nós éramos antes da graça de Deus. Ele fala, primeiro, vocês estavam mortos espiritualmente, nos pecados e nas suas transgressões. Nós estávamos mortos, não tinha vida, ninguém queria saber de Deus, a gente não tinha interesse nas coisas de Deus, a gente não pensava em nada que fosse relacionado a Deus, a gente queria distância de Deus. Por quê? Porque estávamos mortos. Morto não fala, morto não decide, morto não escolhe, morto não tem ação, morto não tem atitude. Paulo fala, nós estávamos mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões. Esse era o estado nosso. E ele continua, nós, além de tudo isso, já que mortos espiritualmente, o que nós fazíamos era desobedecer. Era só isso que nós pensávamos, em desobedecer a tudo que era referente a Deus. Se é de Deus, a gente vai para o lado ao contrário. Se Deus está indo pelo um lado, a gente está indo pelo outro. Se Deus está seguindo nessa direção, a gente está seguindo a oposta. Por quê? Paulo diz, vocês estavam sendo levados pela presente era. E a presente era é um caminho que nos afasta de Deus. É uma estrada perigosa, sinuosa, que nos afasta cada vez mais de Deus. Ela pode ser muito ousada, ela pode ser bem frequentada, mas é uma estrada que está nos deixando cada vez mais para longe de Deus. Está nos colocando muito longe, o oposto de Deus. Paulo fala, e vocês estão sendo levados por isso. E ele diz, e o príncipe do poder do ar, o nosso adversário, ele consegue, de forma tão sorrateira, desfigura o ser humano de forma terrível e mortal, que a única coisa que ele quer saber é satisfazer os desejos do seu coração. A gente estava preocupados em apenas isso, que é o verso de número 3 que Paulo fala. Nós éramos, é uma palavra que a gente quase não usa, né? Nós éramos depravados, porque o que nos interessava é apenas satisfazer o desejo da nossa carne. É só isso. A gente não quer saber de nada de Deus. A gente está distante de Deus. A gente quer estar longe de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve também aos Romanos, o capítulo de número 3, a partir do verso de número 10, Paulo começa a citar vários textos do Antigo Testamento para dizer justamente isso. Nós estamos longe de Deus, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que quer saber de Deus, não há ninguém que se aproxime dele, ninguém tem interesse sobre as coisas de Deus, não quer saber absolutamente nada. É assim que nós nos encontrávamos, é assim que nós estávamos. Essa é a nossa realidade. Essa é a condição do homem sem Jesus. O homem sem a graça de Deus, ele é exatamente essas coisas, talvez até pior do que eu posso falar aqui para vocês. Ele pode ser até mais do que isso que eu acabei de falar para vocês. E Paulo diz, é exatamente assim que vocês viviam. Essa estrada que vocês estão sendo conduzidos, ela não tem esperança, não traz esperança. Não é possível você voltar atrás. Você está sendo levados por essa presente era. Você está sendo conduzido terrivelmente para longe de Deus. E esse caminho para longe de Deus, no verso de número 3, Paulo termina. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. A única coisa que sobrava para nós era morte, era destruição, era condenação eterna. Quando nos afastamos de Deus, quando estamos indo para longe de Deus, quando pegamos essa estrada que está nos deixando para longe do nosso Senhor, a única coisa que vai sobrar para nós é morte. É destruição, é ira, é tormento, é o castigo, é tudo isso que nós éramos merecedores. Essa era a nossa condição, é assim que nós estávamos. Ninguém podia fazer absolutamente nada. Nenhum de nós poderíamos fazer alguma coisa. Nós não tínhamos força, estávamos mortos. Não tínhamos interesse, porque o nosso interesse
era satisfazer os desejos da carne. A gente não se aproximava de Deus, a gente ia para longe, porque a presente era estava nos levando para mais longe de Deus. Mas graças a Deus que alguma coisa aconteceu. Louvado seja Deus, porque alguma coisa do céu veio para resolver esse problema. O verso de número 4, Paulo exclama: todavia Deus, que é rico em misericórdia. Maravilha por isso. Agora Paulo começa a falar sobre a graça nos alcançando. Era assim que nós éramos. Agora ele vai dizer como é a graça de Deus que vem nos alcançar. E se ele lista vários pontos como nós éramos, Paulo passa a listar também agora o que a graça de Deus ela faz e fez por nós e através de nós. A primeira coisa, nós recebemos o amor de Deus. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Recebemos o amor de Deus. E o amor de Deus não é um sentimento que Deus tem pela gente. Esse amor de Deus não é dizer, Deus falar assim, olha, eu amo vocês, maravilha, lindos, maravilhosas, eu amo vocês, beijo. Não, não é disso. O amor de Deus, como Paulo diz aos Romanos, é provado por nós, quando Ele enviou Cristo na cruz para morrer por nós e em nosso lugar. Então, quando perguntarem a nós o que é o amor de Deus, você diz, é Cristo pendurado entre os céus e a terra por causa dos nossos pecados, porque Deus nos amou e entregou seu Filho para morrer em nosso lugar. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Esse é o amor que Deus tem por cada um de nós. Não é uma expressão vaga, um sentimento vazio. Ele é cheio de prova real, e a prova é Cristo ter morrido na cruz por nós e em nosso lugar. Deus, que é rico em misericórdia, o que Ele deu para nós foi o seu amor representado na cruz pelo seu Filho Jesus, que morreu em nosso lugar. Segunda coisa que Paulo fala, a partir agora desse amor que recebemos, Deus também nos deu vida em Cristo. Verso de número 5, ele diz, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Agora que recebemos o amor de Deus em Cristo, recebemos agora também vida. Quem estava morto, agora passa a ter vida em Cristo. Quem está longe de Deus, agora é trazido para perto de Deus por causa de Cristo. Quem não tinha o que falar, o que fazer, o que escolher, agora tem vida porque Deus, Ele nos deu em Cristo Jesus. Quando Cristo morre na cruz e ressuscita, trazendo justificação para aqueles que creem, a partir de agora, quem crê em Jesus como suficiente Salvador e Senhor da sua vida, recebe o amor de Deus e recebe vida em Cristo Jesus. Você que estava morto, mas ao crer em Jesus como seu Salvador e Senhor, você recebe vida e vida plena com Cristo. E Paulo termina o verso 5 dizendo, isso é graça, porque vocês estavam mortos, não podia fazer absolutamente nada, mas o Deus que é rico em misericórdia, que amou vocês, também deu vida em Cristo, também deu a vocês vida quando vocês estavam mortos. Isso é a graça de Deus. Maravilha por isso. Ele continua ainda mais. Ele muda a nossa posição. A graça faz isso, ela muda a nossa posição agora diante de Deus. Éramos inimigos, estávamos afastados, estávamos distantes, estávamos longe de Deus,
nós não merecíamos nada, a não ser ira, morte e destruição, mas agora, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus em Cristo, recebemos amor, recebemos vida, pela graça, e a nossa posição agora ela é mudada. No verso 6, Paulo diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para quem estava morto e longe de Deus, agora é convidado para fazer parte da família de Deus. Para quem estava se afastando, ficando cada vez mais longe de Deus, Deus nos foi buscar com a sua graça e dizendo para nós: não vai ficar longe, vai ficar perto. Não é para estar lá, é para estar aqui. A condição nossa de miseráveis pecadores condenados à destruição, à ira de Deus, ela agora é mudada. E Deus, o apóstolo Paulo fala: por causa da ressurreição de Cristo, Deus nos fez assentar em regiões celestiais. Ele muda a nossa posição, Ele muda a nossa condição. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros. Nós agora temos a presença de Deus confirmada pelo seu Espírito como selo de garantia. Nós não somos mais o que nós éramos. Nós não estamos mais como nós éramos antes. Agora nós estamos perto de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. Agora estamos assentados junto com Ele, à sua mesa. E Deus fez isso através da sua graça. Pecadores que não mereciam absolutamente nada. Homens e mulheres destinados à perdição eterna. Deus agora está chamando com o seu amor, com a sua misericórdia, chamando de filho, perdoando o pecado e dizendo: venha sentar aqui junto comigo, porque aqui é o seu lugar. Isso é a graça de Deus em Cristo Jesus. Ninguém podia fazer isso, mas Deus Ele fez. Deus Ele nos chamou e nos trouxe para perto dEle. João Calvino tem uma frase que ele diz a respeito desse verso. Como que Deus é maravilhoso, como que Deus é extraordinário. Nos tirou do mais profundo inferno e nos levou aos mais altos céus. Nos resgatou de lá e nos colocou agora em um novo lugar. Só Deus é que pode fazer essas coisas. Paulo continua, verso de número 7. A glória de Deus é vista através de nós, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora, através de nós, a graça de Deus é vista ao mundo todo. Aquilo que Deus fez é tão extraordinário, é tão poderoso, é tão radical, é tão impactante, que essa glória agora irradia através de nós. As pessoas conseguem ver a glória de Deus através das nossas vidas. O que Deus fez por nós e está fazendo em nós. Deus pegar pecadores tão terríveis, Deus pegar pessoas tão maus e transformá-las, mudando a sua condição, dando nova vida, derramando o seu amor, a sua graça na vida dessas pessoas. Isso tem mostrado para o mundo todo a glória de Deus, que só Ele é que pode fazer essas coisas. E essa é obra de Deus, é obra da sua graça. Deus pode fazer isso e Deus tem feito. A glória de Deus, que não é uma glória derramada por fogo, por vento, por movimento dentro da igreja. A sua glória é vista em cada um de nós pelaquilo que Deus tem feito e tem realizado. Essa é a glória de Deus em nosso meio. É o Espírito transformando vidas, mudando a realidade de pessoas e mostrando que Deus é poderoso para pegar um morto e dar a ele vida e vida plena, vida abundante. Deus pode fazer isso. Deus tem feito isso. Deus tem pego adictos e tem transformado, e ele tem voltado para a sociedade. Nós somos prova disso. Ele tem voltado para a família, ele tem voltado para a sociedade, transformado, porque Deus pode fazer essas coisas.
Deus pode pegar um jovem que disse: nunca vou colocar uma Bíblia embaixo do braço, e vai ser pastor da igreja. Deus pode fazer essas coisas. Deus tem poder para fazer isso. Deus fez com Paulo, perseguidor da igreja, para o maior apóstolo do cristianismo, porque a graça de Deus, ela é maior do que o pecado. A graça de Deus, ela superabunda aonde o pecado está agindo. Deus pode fazer essas coisas. Deus pode, Deus faz essas coisas. Tem um comentarista bíblico, Francis Folk, ele diz assim: a igreja existe para exibir a toda a criação a sabedoria, o amor e a graça de Deus em Cristo Jesus. É isso que Deus tem feito, mostrado a sua graça a todo mundo, através daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E aí Paulo, no verso de número 8, verso de número 9, Paulo encerra a questão da graça. De que ela veio do céu, não é da terra. Não somos nós que produzimos, ela veio do alto. Quando ele fala que a salvação é obra exclusiva de Deus. Nós não fazemos nada para que isso possa acontecer. Só Deus agindo inteiramente através da obra do seu Filho, por meio do Espírito, para que a gente possa receber fé para crer, porque sem isso nós não vamos conseguir. Paulo diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Se a fé, ou a graça, ou a salvação é dom de Deus, não importa a ordem aqui, a discussão não é essa. Porque tanto um como o outro é presente de Deus. Não por obras, para que ninguém venha se vangloriar disso. Ninguém pode fazer nada para se salvar. Ninguém tem poder para isso. O melhor de nós aqui não é nada perto de Deus. O profeta disse que qualquer obra de justiça que a gente tente fazer é trapo de imundícia, não presta para absolutamente nada. Não serve para nada, não muda a nossa situação diante de Deus. Não muda a nossa condição. E que maravilha isso. Porque não precisa comprar, não precisa adquirir, não precisa a gente tentar trocar ou barganhar, de forma nenhuma. Vocês, nós, Paulo está dizendo, foram salvos pela graça. É Deus que veio em favor de vocês. É Deus que desceu do céu e se tornou homem como nós e foi fiel até a morte, morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia para salvar cada um de nós. Isso é graça. Isso é Deus vindo ao nosso encontro para nos dar o seu amor, a sua misericórdia, perdoar os nossos pecados e nos chamar de filhos a partir de agora. Isso é graça. Não, vocês não podem fazer nada. Eu não posso fazer nada. A igreja não pode fazer nada. Ninguém aqui pode fazer nada. Mas graças a Deus, como Paulo começou no verso de número 4, todavia Deus, foi Deus que interviu, foi Deus que colocou a mão, foi Deus que decidiu agir. Por que que Deus fez isso? Eu não sei. Por que que Deus vai querer saber de um pecador tão miserável como eu? Mas Deus foi lá e me amou, me salvou em Cristo, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Hoje estamos aqui para que a glória de Deus seja reverberada no mundo, para dizer: Deus ainda salva, Deus ainda transforma, Deus ainda está derramando graça e misericórdia na vida do seu povo. Deus pode fazer isso. E você recebe isso de graça, livremente, somente através do Espírito, pela obra de Cristo, e mais nada. Nada, não tem troca, não tem dinheiro. O seu cartão de crédito aqui não vale nada, ele pode ser Black Internacional, não serve de nada. A sua posição na sociedade não serve para absolutamente nada. A maior autoridade do nosso país não serve para absolutamente nada, não salva ninguém. Ninguém pode ser salvo por causa disso, porque é Deus, é obra dele, e só ele, através de Jesus, é que pode transformar um coração pecador igual ao meu, igual ao seu, e nos dar nova vida em Cristo Jesus. Só Deus é que pode fazer isso.
E Paulo termina no verso de número 10. Agora a graça de Deus é vista através de nós. A primeira parte, Paulo diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo: fomos criados agora por Deus. Não é a criação original, a criação de nascença. É a criação da nova vida em Cristo. É essa obra que Deus está realizando. Como se dissesse assim, é um projeto. Nós somos um projeto de Deus. Uma espécie de obra de arte. Coisa que Deus criou e só Ele poderia criar. Ninguém poderia fazer. Ninguém pode. Está a assinatura de Deus lá. Paulo fala, é assim que vocês são agora. É isso que Deus fez com você. Coisa maravilhosa. Por isso que Jesus fala, os apóstolos falam, esse é um nascimento que não é da terra, é um nascimento que vem do alto. Ele é produzido pelo Espírito, não é produzido por nós. Deus faz isso, Deus nos cria, Deus nos fez, Deus nos projetou. É assim que Deus trabalhou em nós, é assim que nós somos agora. Criação de Deus, pertencemos a Deus. Temos a assinatura de Deus em nós. Fomos criados assim, essa nova natureza. Foi Deus que fez. É Deus que está agindo e operando nela. E ele completa, para que isso agora? Como que a gente mostra essa graça de Deus? Paulo completa, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Essa boa obra que o apóstolo Paulo se refere, não são boas ações. Embora pareça estar implícito aqui isso, né? Não é agir com boas práticas sociais. Embora a gente entenda que a verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela faça isso. Os verdadeiros crentes têm essa preocupação. O que Paulo quer dizer agora, encerrando esse trecho da sua mensagem, é o oposto do que ele começa a dizer a partir do versículo de número 1. Se no versículo de número 1, 2 e 3, estávamos mortos em transgressões e pecados, vivíamos levados pela presente ordem, só queríamos satisfazer os desejos da nossa carne, éramos desobedientes, queríamos saber nada a respeito de Deus. Essas boas obras agora é o oposto disso. É a nova vida que temos em Cristo Jesus. É a nova natureza que recebemos de Cristo. É o nosso novo estilo de vida. Nós não vivemos mais para satisfazer os desejos da nossa carne. Nós vivemos para glorificar a Deus a partir de agora. Nós não vivemos para longe de Deus. O nosso desejo agora é nos achegarmos para perto de Deus. O que nós fazemos agora não é essa realidade terrível do pecado que domina a nossa natureza, o nosso ser, e a gente não quer saber nada de Deus. Nós somos criaturas de Deus, feitos para as boas obras, e elas agora, esse novo estilo de vida que eu tenho em Cristo, eu vivo para obedecer, eu vivo para glorificar, eu vivo para exaltar. Eu vivo debaixo dessa graça, eu vivo debaixo desse amor, eu vivo debaixo dessa misericórdia, eu vivo essa nova vida em Cristo Jesus, e eu reconheço que tudo isso é a graça de Deus, não é obra minha, porque eu não tenho poder para isso, mas eu recebi de Deus e agora eu vivo dessa maneira. É essa boa obra que Deus tem nos chamado para viver. Essa nova realidade que nós somos convocados a vivê-la em Cristo Jesus agora. Antes pecadores miseráveis, mas alcançados pela graça, pelo amor, pela misericórdia. Uma obra que só Deus pode fazer. E fomos criados por Ele agora, para mostrar nas eras vindouras, para todas as pessoas, o que Deus fez em nós e está fazendo através de nós. Você foi chamado para refletir a obra de redenção de Cristo Jesus. Você foi chamado para
demonstrar nas suas ações, nas suas decisões, na sua prática de vida, a graça de Deus. Tudo que você faz, tudo que nós fazemos agora, deve apontar para a cruz de Cristo. Deve mostrar que um dia éramos merecedores da ira, mas agora fomos alcançados pela graça de Deus e vivemos para que Deus seja glorificado. Cada ação, cada palavra, cada atitude, cada compromisso firmado, cada amizade, cada relacionamento nosso é para mostrar a obra da graça de Deus em Cristo Jesus. Quem nós verdadeiramente somos. E esse é o chamado da graça de Deus ainda para nós. Essa é a convocação da graça ainda. Mostre a glória de Deus através da sua vida. Mostre que a graça de Deus alcançou você, transformou você, e você vive hoje uma nova vida para a glória de Deus. Feche seus olhos e ore a Deus neste momento. Uns para agradecer a Deus por essa graça imerecida, por esse favor impactante que recebemos da parte de Deus. Outros orem para reafirmar o seu compromisso com Deus, reconhecendo que se não for Deus, nós não somos absolutamente nada. E outros orem, porque está ouvindo a graça de Deus te chamar. Está ouvindo Deus chamá-lo a Cristo por essa graça. Porque nós aqui não temos nada para te oferecer. Posso parafrasear Pedro e João. Não temos aqui ouro, não temos prata. A única coisa que temos aqui é Jesus Cristo Nazareno. E isso é graça, só Deus é que pode fazer isso. E que todos nós nos voltamos a Cristo em oração. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa graça, por este amor. Muito obrigado porque quando estávamos perdidos, sem Deus, sem esperança, condenados, fadados à perdição, o Senhor interviu e nos salvou. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos amou. O Senhor nos chamou para perto, nos chamou de filho, de filha, nos perdoou, nos abraçou e nos colocou agora sentado nas regiões celestiais. O Senhor tem mostrado a sua glória através de nós. O Senhor tem mostrado a graça que é poderosa para salvar o mais vil pecador. E que bom que só o Senhor pode fazer isso. Aqueles que estão em dúvidas ainda do teu grande amor, da tua misericórdia, que possam ver, possam perceber e não terem mais dúvidas do quanto Deus o ama, ao ponto de entregar o seu Filho para morrer na cruz, em nosso lugar. E aqueles, ó Deus, que estão tão afastados, tão longe, possa escutar o grito da graça, dizendo que Deus os está chamando para perto de Cristo, de que não é a Igreja Batista da Graça, não somos nós, é Deus que tem gritado, e gritou de forma tão surpreendente, impactante, ao colocar o seu Filho naquela cruz em nosso lugar, para sofrer o nosso castigo, para que através daquilo tivéssemos vida, esperança, paz, alegria. Que a tua igreja, ó Deus, seja confortada, consolada, animada, avivada por essa palavra, porque não precisamos de outra coisa
a não ser que Deus nos salvou em Cristo Jesus, perdoou os nossos pecados, nos colocou ao seu lado e tem nos mandado ao mundo para que a sua glória seja vista através de nós, como essa nova vida que nós temos agora em Cristo. Pai amado, segura a tua igreja neste evangelho, nessa palavra, e que possamos através dela viver uma vida que glorifica o Senhor, uma vida que mostra essa graça tão incrível, essa graça maravilhosa. Assim eu oro e peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.